Nos tempos em que nós estamos vivendo em nosso país, irmãos, dias de muita insegurança e muita preocupação por parte de muitos com respeito ao que sucederá nos próximos dias, meses, nos próximos anos, a nossa preocupação com respeito ao dia de amanhã, eu acredito que seria muito bom, num momento como esse, nós meditarmos um pouco na Palavra de Deus sobre o que ela tem a nos dizer sobre isso. E eu acredito que tanto o ensino diretamente da Palavra, quanto o contexto em que ela foi escrita e os autores e as suas intenções de escrever a mensagem das Escrituras, e também aqueles que as ouviram, na época que as ouviram, são todas questões muito importantes para nós. Meu desejo no Senhor é que nosso coração saia tranquilizado da parte do Senhor. Não satisfeito num sentido de que nós nos eximamos das questões que nos relacionam como dádivas que Deus nos deu para cumprirmos, mas identificando que sempre, no final de tudo, o Senhor prevalece. E é isso que nós reconhecemos em primeiro lugar na mensagem das Escrituras. As Escrituras trazem esse conforto para todos os cristãos, em muitas áreas difíceis das nossas vidas. Essa semana agora, um irmão me procurou e pediu para eu responder uma questão relacionada ao governo de Deus, à soberania de Deus, porque ele havia perdido um filho muito jovem. O filho dele teve um infarto do miocárdio e faleceu jovem. E ele me perguntou: como é que eu consigo entender que Deus fez isso, irmão? E pensando com esse irmão sobre a morte, sobre a situação que nos acarretará se nós não estivermos aqui até o Senhor Jesus voltar, que é essa passagem, eu pensava que nós somos os únicos que temos esperança, né? Por isso que Tessalonicenses 4:13 diz, Paulo, que não queria que os irmãos em Tessalônica fossem ignorantes com respeito aos que dormem. E ele diz assim: para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, para quem não conhece a Cristo, não há esperança. Mas para os que conhecem a Cristo, há esperança. Eles se entristecem, eles foram separados dos seus entes queridos, mas para aqueles que conhecem a Cristo, a esperança. E a esperança é qual? Que se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também cremos que Deus trará em sua companhia os que dormem. Aqueles que morreram no Senhor acompanharão o Senhor na sua segunda vinda. E de modo algum nós precederemos os que dormem, a Bíblia diz. E nós nos encontraremos com todos aqueles que dormiram no Senhor. E para estes eles descansam das suas fadigas e as suas obras os acompanham. Essa é uma situação difícil que nós temos que lidar, não é? E que a palavra nos dá esperança e conforto. A outra delas, irmãos, é o que será do nosso futuro. E a palavra de Deus nos dá esperança e conforto. Como dizia um hino antigo, ele dizia assim: ele vence, ele vence. Eu já li o final do livro, ele vence. Amém? É isso que acontecerá conosco. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O Senhor Jesus vencerá. Ele colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, até mesmo a morte, o último inimigo a ser vencido. E não haverá mais choro, Ele enxugará de todos os rostos toda lágrima. Teremos um reino de justiça e paz na ocasião da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. Irmãos, se a nossa esperança, diz 1 Coríntios capítulo 15,
se restringe a esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, como está lá em 1 Coríntios 15, 19. Então, a nossa esperança não está nessa vinda, não está nessa vida. Nossa esperança está no Senhor Jesus, a nossa esperança está nele, que é aquele que foi colocado acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que há de se referir, tanto no presente século, como também do vindouro. Todas as coisas foram colocadas debaixo dos pés dele. Amém? E ele nos foi dado como cabeça da igreja, e nós somos o seu corpo, como diz Efésios 1, 18, 19 em diante. A plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. E também, irmãos, quando nós lembramos de Mateus, o capítulo 28, nós precisamos entender o peso das palavras do Senhor Jesus, quando diz: todo o poder me foi dado, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, será que nós entendemos isso? Será que nós estamos seguros nisso? Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Mateus 28, 18. Aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Significa que ele é o Rei Supremo de todo o universo. Significa que nada passa despercebido do seu domínio. Significa que ele está no comando de todas as coisas. Significa que ele tem o controle de todo o universo. Significa que ele tem o controle do reino dos homens. E tudo está debaixo da sua mão. E por isso, se nós temos confiança que ele está dirigindo esse carro, nós podemos estar seguros que ele chegará no seu destino. E é sobre isso que eu gostaria de tocar com os irmãos. Para que nós possamos ter essa certeza, irmãos, nós precisamos entender aquilo que nós cantamos, que está lá em Daniel, capítulo 2, verso 20. Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade. Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade. Ele quem muda os tempos e as estações. Estabelece reis e destrona reis. Dá sabedoria aos sábios, dá entendimento aos entendidos. Conhece o mais profundo e escondido. Ele revela tudo aquilo que está em trevas. Com ele mora a luz. E os irmãos sabem que nós cantamos muitas vezes essa canção aqui. E qual é o contexto dessa canção? E como isso nos ajuda, irmãos, a entender e nos sentir seguros na mão de Deus? Porque o contexto dessa canção, irmãos, ela está sendo escrita por um exilado. É alguém que foi tomado da sua terra, foi levado como escravo, com todos os seus companheiros. Ele foi colocado como serviçal de um rei. Então, num contexto como esse, naturalmente falando, nós íamos pensar que Deus perdeu, não é? O povo de Deus foi derrotado, o templo de Deus foi destruído, aqueles homens e mulheres de Deus foram levados cativos, muitos foram mortos, foram 3 levas de cativos. Um dos seus reis foram vazados os seus olhos, né? Um monarca terrível os levou e foram todos feitos escravos. Então o templo foi destruído, Jerusalém foi sitiada, o povo de Deus foi levado cativo. E a Bíblia diz que aquele homem teve um sonho e ele não era dono nem do seu próprio sonho. Não é? Ele chamou todos os sábios e encantadores, caldeus, e ele queria que eles revelassem o sonho e a sua interpretação. E nenhum deles pôde revelar o sonho e a sua interpretação. Mas a um jovem chamado Daniel, Deus deu o sonho e a sua interpretação. E o sonho falava daquela grande estátua de cabeça de ouro, lombos de prata. Depois
essa parte de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro. E cada uma dessas coisas, segundo a revelação que Deus deu a Daniel, era um reino, um império. Daniel estava contando a história do mundo, a história de várias civilizações, de vários impérios, através daquele sonho. E havia sido dado e revelado a um jovem cativo de Judá, chamado Daniel. Diz Deus, foi revelado o mistério a Daniel de noite. E por isso que ele bendiz o Deus do céu. Porque Deus tem as rédeas da história do mundo. Como é importante nós entendermos isso. E ele estabelece reis e destrona reis. Ele dá sabedoria aos sábios. É ele que faz, irmãos. É ele que produz essas coisas. E nós vamos ver que nós temos a nossa responsabilidade, o favor que Deus nos deu, como é importante nós participarmos de tudo aquilo que Deus, por sua graça, nos deu para participar, mas nós não podemos ter isso fora da nossa mente. Não é verdade? Que Deus tem o controle de tudo. Amém? Irmãos, e o que eu gostaria de lembrar aos irmãos? Que nós, hoje, fazemos parte de 2 reinos. Muitos irmãos têm perdido de vista isso. Eles simplesmente, por um lado, pensam assim: não, nós não devemos nos envolver com nada, porque nós fazemos parte somente do reino celestial, a nossa pátria está nos céus, não é? Como diz Filipenses 3, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E dizem: não, esse mundo jaz no maligno, não é? E nós não vamos fazer nada, não vamos nos envolver com nada. Esse é um extremo. O outro extremo é pessoas, por sua própria força, tentam mudar as coisas nesse mundo, não é? Fora da direção de Deus, lutando e se envolvendo com questões de todas as áreas, em nome de Deus, às vezes, e descambam para o outro lado. Mas a verdade, irmãos, é que nós somos cidadãos do céu, como nós já lemos, por exemplo, em Colossenses 1,13, que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Se nós somos transportados para esse reino, quem é o rei desse reino, irmãos? É Cristo Jesus. Ele é o cabeça desse reino. E ele tem toda a autoridade. Amém? Mas às vezes nós perdemos de vista que ele é o cabeça de todo esse ambiente, tanto do reino dos céus como dos reinos desse mundo. Não é? E onde nós fomos colocados por Deus? Nós fomos colocados no Brasil. Então, nós podemos reconhecer, sim, como Paulo, que somos cidadãos brasileiros e cidadãos do céu. Essa é a nossa condição atual. Amém? E em tudo que o Senhor nos dê graça para funcionarmos nesse reino que estamos aqui, precisamos funcionar como peregrinos e representantes. Mas os peregrinos, eles, naquilo que não fere a sua cidadania celestial, eles cumprem as normas do país em que eles vivem. E eles usufruem dos privilégios do país em que eles vivem. Então, qual é a condição de Daniel nesse texto aqui? Agora, ele é um cidadão da Babilônia. Mas também ele é um cidadão do céu. Certo, irmãos? Paulo, a mesma coisa. Paulo, por exemplo, diz que ele é um cidadão dos céus. E diz para todos nós a mesma coisa. Mas, em Atos capítulo 16, quando há uma injustiça por parte daqueles guardas que vão buscar prendê-lo e o agrediram fisicamente, sabe o que ele diz a esses guardas, aos pretores, que os açoitaram sem julgamento? Ele diz: eu sou um cidadão romano. E quando eles ouvem que ele diz: eu sou um cidadão romano, o que acontece? Eles ficam temerosos, porque nenhum cidadão romano poderia ser açoitado sem julgamento justo. Então, mesmo Paulo, que diz que nós devemos nos envolver com as coisas do céu,
também reconhecia uma outra cidadania. Os irmãos percebem isso, irmãos? E é esse equilíbrio que nós temos que ter. Para termos esse equilíbrio, nós precisamos entender duas coisas bem importantes: o papel do Estado e o papel da igreja. E isso está tão confuso nos nossos dias, irmãos. Está tão confuso. Você vê lugares repletos de irmãos que viraram um palanque de campanha política. Não é? E não tem nenhum problema em um político sentar numa cadeira e ouvir o culto, a pregação, a mensagem do Evangelho. Mas esse lugar é alto demais para darmos voz a esse tipo de coisa. Porque nós somos arautos do Evangelho. E devemos cumprir o nosso papel como arautos do Evangelho. Devemos sim obedecer às autoridades, honrar as autoridades, mas precisamos ser bem cuidadosos, porque nós temos perdido de vista o papel do Estado e o papel da igreja. E isso era muito claro para muitos irmãos em toda a história do mundo. Aliás, irmãos, nós somos privilegiados, porque nós somos frutos de homens de Deus que perceberam como seria um governo adequado neste ambiente terrível que nós vivemos, e através da sua pregação, da sua mensagem, foram influenciando para que isso acontecesse. Então, os princípios que nós temos de poderes, de equilíbrio de poderes, todos esses princípios são frutos da reforma protestante. De freios e contrapesos, todos esses princípios são frutos, herança da reforma protestante, que era a melhor maneira de coordenar o mundo para não desonrar o nome de Deus e para que as pessoas pudessem viver tranquila vida e mansa, com toda piedade e respeito. Mas lembre-se disso, você é cidadão de dois lugares. Amém? E é bem interessante, irmãos. Gostaria de ler com os irmãos, então, Romanos 13. E colocar para nós o contexto histórico disso, que é muito importante. Nós vamos sair daqui bem felizes, porque nós estamos numa condição muito melhor do que nossos irmãos no passado. Nos dias de hoje, irmãos, nós estamos numa condição muito melhor. Não é? Os irmãos que conhecem um pouco de história sabem qual era a situação, e no sonho de Daniel está isso. Primeiro o Império Babilônico, depois o Império dos Medos e dos Persas, depois o Império de Alexandre o Grande, que se dividiu em 4 generais, depois o grande Império Romano, sendo aquelas pernas de ferro, e que dominou o mundo inteiro. Não é? E esse ambiente era um ambiente não de democracia, não de república, não que você tinha poder de votar alguma coisa, mas era o ambiente que você estava na sua casa, um exército inimigo invadiu o seu país, tomava você, sua mulher, suas filhas, e aqueles que eles não matavam, levavam como escravos, não é? Eles tomavam à força, era genocídios em massa, não é? Crueldade com todos os seres humanos daqueles países dominados. Então se estabelecia outro rei, e se você sobrevivesse, e se você se submetesse, você estaria lá, não é? Como um súdito de Roma, ou antes de Roma, como um súdito de Alexandre, ou dos seus generais. E é esse ambiente, por exemplo, do Império Romano, que Jesus, no tempo determinado por Deus, encarnou-se. Na plenitude do tempo, né? No tempo de Tibério César, no tempo de homens terríveis como Herodes o Grande, que matou a sua mulher, matou quase toda a sua família, que por ciúme. E ele era um paranoico, ele matou a mulher que ele mais amava, ele matou o irmão dela, matou um monte dos seus filhos, mandou matar todos os meninos de Belém quando ele descobriu que nasceu o rei dos judeus, e depois entregou o reino com sua morte a seus filhos terríveis igual ele. E é nesse lugar, nesse ambiente de dominação romana que Jesus nasceu. E você percebe que, por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 22, alguns homens, para tentar Jesus e tentar pegá-lo em alguma palavra, disseram o quê?
mestre, é lícito pagar tributo a César, sim ou não? Ele disse, mostra-me uma moeda do tributo. Ele perguntou para eles, de quem é essa esfinge inscrição? Eles falaram que de César. O que Jesus disse? Dai a César e a Deus o que é de Deus. Os irmãos percebem como é isso que eu estou falando, irmãos? Né? Eles estão sob o domínio do imperador César. Eles devem honrar o imperador. E para isso, irmãos, para o judeu era uma afronta. Porque eles tinham um espírito rebelde dentro de si. E eles justificavam com o quê? Deus nos deu a terra é nossa. Eles são usurpadores da terra. Não é? Eles estão aqui no nosso lugar, eles dominaram sobre nós. Eles tomaram as nossas coisas, eles cobram impostos indevidos sobre nós. E haviam partidos, os irmãos sabem, por exemplo, os zelotes, que não aceitavam um rei que não fosse Deus e se rebelavam contra César. E faziam motins, e eram mortos pelos romanos. É esse o ambiente que Jesus está pisando naqueles dias. Esse é o ambiente, irmãos. E nesse ambiente, Jesus disse que eles tinham que oferecer a César o que era de César, e a Deus o que era de Deus, porque Deus governa sobre César, como nós vamos ver. Deus tem o controle dos reinos do mundo. E se eles são colocados ali, foram colocados por Deus, como nós lemos. E aí, irmãos, nós temos um espírito estranho hoje, muito pior do que o dos judeus. Essa coisa oriunda do pecado, que é essa anarquia dentro do coração, onde nós nos rebelamos contra autoridades constituídas. Nós desrespeitamos autoridades constituídas. E é o que Deus diz para nós fazermos? Essa é uma pergunta. E é um ambiente muito estranho, irmãos, que nós estamos vivendo. E é o mesmo ambiente que Paulo escreve as seguintes palavras. Romanos capítulo 13. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Vocês ouviram bem, irmãos? Estamos com os nossos ouvidos bem atentos e abertos. As autoridades que existem foram por Ele instituídas. E diz que, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Ele segue, porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, e terás louvor dela. Diz o texto, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Essa palavra é bem importante. Ela está a serviço de Deus, como um servo de Deus. É isso que significa essa palavra. A autoridade é um servo de Deus. Está a serviço de quem? De Deus. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada que cortava a cabeça de quem era criminoso. A espada que exercia justiça contra o criminoso. Essa autoridade era exercida pelos magistrados da parte de Deus. Você é alguém, irmão, será que sou alguém que sou contra a autoridade? Sou contra a autoridade dos pais? Sou contra a autoridade dos professores? Sou contra a autoridade dos policiais? Será que nós somos assim? Será que essa anarquia está dentro do seu corpo? Sou contra a autoridade do meu chefe? Eu me rebelo contra o meu chefe? Né? Eu faço desobediência civil? Será que eu sou esse tipo de pessoa? Será que nós estamos vivendo essa anarquia, irmãos? O Senhor nos livre e nos ajude a entender.
E nós vamos ver como Deus é sábio, como Deus é cuidadoso, como Deus julga os governantes, como a autoridade de Deus é delegada. E cada um tem a sua responsabilidade diante de Deus. Como Deus faz o que Ele quer. Como Deus julga aqueles que não o representam adequadamente. Às vezes até nações, irmãos, são julgadas por Deus. Eu lembrava dos Gabaonitas, em 2 Samuel, capítulo 21. Porque houve uma grande seca em toda a terra de Israel, e eles foram consultar o Senhor, por que estava havendo aquilo? E o Senhor disse para eles, por causa que vocês não honraram o tratado, a aliança que vocês fizeram com os Gabaonitas, e mataram os Gabaonitas inocentes. Então Deus julga, irmãos, a injustiça. Deus julga o assassinato. Deus julga a falta de justiça e a falta de autoridade numa nação. E esse é o Deus da Bíblia, porque Ele é um Deus de justiça e de juízo. E às vezes a gente fica olhando para a longanimidade de Deus em suportar as nossas desavenças, nossas ofensas a Ele, as ofensas dos comandantes de diversos lugares, como se Deus não estivesse vendo, e como se Ele não fosse julgar todas essas coisas. Não há nada que não será julgado por Deus. Todas as coisas estão reveladas na presença dEle. Amém? Entretanto, se fizeres o bem, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Esta autoridade é ministro de Deus em vingança contra os que praticam o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever da consciência. E assim ele segue. Então, irmãos, isso era uma coisa muito bem entendida pelos irmãos do passado, os que ajudaram a construir as coisas que nos beneficiam hoje e que às vezes nós somos contra. Eles entendiam o que, irmãos? Que o Estado tem um papel e a igreja outro papel. E isso tudo vinha da onde? Da leitura clara das Sagradas Escrituras. Qual era o papel do Estado? O papel do Estado era exercer justiça e cuidar das coisas temporais. E qual era o papel da igreja, do povo de Deus? O papel da igreja era exercer misericórdia e perdão e cuidar das coisas eternas. E isso não poderia de forma alguma ser confundido. Se você quiser ler bastante sobre isso, leia o último capítulo das Institutas de João Calvino. Ele fala exatamente sobre essas coisas. Mas e tal coisa? E como é que funciona o litígio? E como é que funciona a espada por parte do Estado contra o mal? Tudo isso está lá. Biblicamente falando, quando Deus se levanta contra uma nação, quando Deus coloca governantes conforme uma nação merece, para juízo deles, por conta dos seus pecados. Mas toda a autoridade é constituída por Deus. Que coisa, né, irmãos? Talvez nós quiséssemos dar alguma ideia para Deus. Ô Deus, não vai ser fácil, não está fácil, né? Está de brincadeira com a gente, né, Deus? Será que não foi assim que pensou os exilados de Judá, irmãos? Não é? Eles estavam lá tranquilos na sua terra, no templo, estavam aprontando um monte contra Deus, estavam pecando, sendo idólatras. Deus os advertia, Deus mandava os seus profetas e os advertia. Né? E depois o que aconteceu com eles? Aconteceu que Deus enviou. Que coisa, né, irmãos? Deus enviou Nabucodonosor. Jeremias 27 fala que foi Deus que enviou Nabucodonosor. Jeremias é o profeta antes do cativeiro da Babilônia. E veja o que ele diz lá no capítulo 27, verso 5. Verso 4 diz assim: ordena-lhes que digam
aos seus senhores. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Assim direis aos seus senhores. Isso é uma profecia antes deles serem levados cativos à Babilônia. Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com meu grande poder e com meu braço estendido, e eu dou àqueles a quem for justo. Agora eu entreguei todas as terras ao poder de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, meu servo. Será que é o mesmo Nabucodonosor, irmãos? E também lhe dei os animais do campo para que os sirvam. Todas as nações servirão a ele, e a seu filho e o filho do seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis fizerem seu escravo. Se alguma nação ou reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, a essa nação castigarei. Quem está falando aqui é o Senhor, o Deus dos exércitos. Com fome e peste, diz o Senhor, até que se consuma pela sua mão. Não deis ouvidos aos vossos profetas e aos vossos adivinhos, porque eram falsos, e aos vossos sonhadores, e os vossos agoceiros, e aos vossos encantadores, que vos falam, não servireis ao rei da Babilônia. Porque de fato Deus estava entregando eles nas mãos do rei da Babilônia, como juízo por conta dos seus pecados e de quebrarem a aliança com Deus. Irmãos, e Daniel viu esse grande mistério da parte de Deus, que ele que pega um aqui, entrega para lá, pega outro para cá, né? Então ele estava falando que um rei de outro lugar invadiria Israel, tomaria Israel, venceria Israel e levaria Israel cativa. E por trás de tudo isso, ele tinha o controle da história, porque ele que estabelece reis e destrona reis. Ele que muda os tempos e as estações. Amém? Por exemplo, quando nós abrimos naquela passagem de Daniel, capítulo 2, onde tem o sonho de Nabucodonosor da estátua, a sua interpretação, ele contando como seriam os reinos, o primeiro dele, depois os próximos depois dele. Verso 37 é dito assim: Tu, ó rei, rei de reis, a quem, irmãos, a quem Deus do céu conferiu um reino, o poder, a força e a glória. Depois ele continua dizendo: a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens. Amém? E qual era a esperança para Daniel, irmãos? A esperança está lá no capítulo 2, verso 44, que foi cortado uma grande pedra sem o auxílio de mãos e atingiu os pés daquela estátua e esmiuçou aquela estátua desde os pés até a cabeça e a fez tornar em pó. E ela foi levada pelo vento. E aquela pedra se tornou numa grande montanha que encheu toda a terra. E Daniel diz assim: nos dias desse rei, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos os reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Né? Os reinos do mundo se tornaram do Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Essa era a esperança de Daniel. Era por essa esperança que ele vivia nessa terra. Ele fazia o quê? Ele estava trabalhando numa corte real, ele se tornou um governante daquele lugar, não é? Mas ele não se misturou com as coisas profanas. E ele era alguém do alto escalão do Império Babilônico.
não é? Foi colocado sob a província da Babilônia. E obedecia ao rei, se sujeitava ao rei. E aqui, irmãos, está o grande mistério que nós todos temos que aprender juntos. Existem alguns pormenores na relação de um cristão com os reinos desse mundo. Sabe qual é, irmãos? Quando a autoridade do Rei do céu, ela é colocada, ou ela é contrariada por um reino desse mundo. E como nós somos cidadãos de dupla cidadania, o que nós vamos ter que fazer nesse momento? E quais são esses momentos em que nós não devemos obedecer? Em que nós realmente temos que ter uma desobediência civil? Quando estas duas autoridades entram em xeque, quem devemos obedecer? E é isso que está por trás do livro de Daniel, do capítulo 1 até o verso 6. Não é? É isso que está por trás do livro de Daniel, do capítulo 1 até o capítulo 6. Por exemplo, quando nós entramos no capítulo 3, o que nós temos? Nabucodonosor faz uma estátua de ouro. Ele diz que quando ele fizesse o barulho lá com os instrumentos, todos tinham que prostrar-se e adorar a estátua do rei. E o que fez os três amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias? Todo mundo se prostrou e eles ficaram de pé, porque a só o teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. A adoração não pertence a nenhum governante, a nenhum rei, somente a Deus. Por mais alta estima que nós tenhamos por alguém nessa terra, ninguém se compara a Ele. E nós podemos só adorar a Deus. E se esse governante disser, não, vocês têm que me adorar, o que nós temos que fazer, irmãos? Obedecer a Deus, e não a Ele. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então os três jovens ficaram de pé. E qual era o preço de ficar de pé? Sentir a fúria do rei. E o rei disse assim no verso 15 final: quem é o Deus que poderá livrá-los das minhas mãos? Mas eles perseveraram. Irmãos, então sabe o que aconteceu com eles? Eles foram tornados criminosos e receberam uma pena capital. Esse foi o preço da fidelidade deles. E o governante ordenou que se aquecesse a fornalha muitas vezes mais, a ponto de que os homens que jogaram eles lá, diz que eram homens robustos, e morreram só de chegar perto do fogo. Mas lançaram eles três no fogo, e o que a Bíblia diz, irmãos? Que ele olhou para o fogo e ele disse assim: não foram três que lançamos no fogo? Como que eu vejo um quarto como se fosse um filho dos deuses andando e eles andando no fogo? Pensa que coisa extraordinária, não é, irmãos? Que coisa maravilhosa. E o texto diz que o rei foi à porta e chamou eles para fora. E ele disse que ninguém podia blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele colocou até um edito real. Mas ele não era ele que queria matá-los. Não era ele que estava forçando eles para adorar ele. Não é? Quando nós estamos nessa condição, o que nós fazemos? Vamos obedecer a Deus, não aos homens. A nossa adoração nós devemos a Deus. Por isso, irmãos, veja como isso é interessante. Pode ser que algum tempo no futuro queiram fechar todos os lugares de reunião. Pode ser que sim. Não é verdade? Pode ser com várias desculpas. Muitas desculpas. Sabe por que as pessoas fazem isso? Porque elas são do mundo, irmãos. Elas não sabem qual é a norma divina. Elas não sabem qual é a minha dívida e a sua com Deus.
O culto é de Deus. O culto é uma dívida para com Deus. Não é para o seu e para o meu bem-estar. Nós nos apresentamos diante de Deus pelos benefícios que Ele tem nos feito para adorá-lo, para glorificá-lo, independente de qual seja a circunstância. É uma dívida da igreja para com Deus, uma dívida do povo de Deus, é santa convocação. E se você pensava que não, mas era uma questão de tantas outras coisas, não, irmãos, é uma questão contra Deus. É uma questão contra os direitos de Deus. Aqui é o que está por trás, o resto, desculpa. É questões contra os direitos divinos. Aliás, se nós entendêssemos isso, a partir de hoje nós íamos prezar por todos os ajuntamentos do povo de Deus. Todos eles. Os direitos de Deus. E é isso que eles estavam em jogo aqui. E a autoridade queria tirar os direitos, fazê-los submeter a homens e adorar um homem em lugar de Deus. Amém? Depois, no capítulo 4, nós temos esse mesmo governante, e é muito interessante, seria muito bom que nós lêssemos as palavras de Nabucodonosor no capítulo 4 do livro de Daniel. As palavras dele mesmo. Quando Deus do céu mostrou, sabe o que para ele, irmãos? Se repete várias vezes. Deus tirou o juízo dele, ele foi pastar com os animais do campo e comia como um boi, como um cervo. As suas unhas cresceram, seus pelos cresceram, e ele ficou por 7 tempos nessa condição. E o motivo que aconteceu isso com ele, sabe qual foi? Está lá no capítulo 4, verso 18 final. A fim de que reconheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. E até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Depois ele repete isso no verso 25, parte final. Fala que ele seria expulso dentre os homens, teria sua morada com os animais, com os bois, comeria a erva, seria molhado pelo orvalho, passariam 7 tempos em cima dele, até que ele reconhecesse que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Depois ele repete de novo. Verso 26, parte final. Depois que tiveres conhecido que o céu domina. E conta que um dia ele acordou, depois ele teve um sonho novamente, agora o sonho era uma árvore grande, né? E essa árvore foi cortada no cepo e amarrada. Ele teve que chamar Daniel para interpretar o sonho dele. E Daniel contou para ele o que iria acontecer com ele, que ele ia pastar entre os animais. E Daniel instruiu ele: você deveria se arrepender. Mas diz que 12 meses depois do que aconteceu com ele, passeando pelo palácio da Babilônia, ele disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Esse é o que está escrito aqui no texto. O que diz? Falava ele ainda, quando desceu uma voz do céu e disse: a ti se diz, rei Nabucodonosor, já passou de ti o teu reino. Percebe, irmãos? Ele muda os tempos, as estações, estabelece reis e destrona reis. O que ele falou para Nabucodonosor? Já passou de ti o teu reino. Serás expulso dentre os homens. E segue repetindo as mesmas palavras. Verso 32, parte final. Até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens
e dá a quem quer. Seria uma boa lição para nós aprendermos hoje. Amém, irmãos? Nós que somos povo de Deus. Que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Ele dá a quem quer. E diz que quando terminou aqueles dias, ele voltou a si, ele levantou os olhos aos céus, verso 34, tornou a ouvir a ele o entendimento, ele ficou maluco, louco de pedra, que nem um animal selvagem, foi pastar entre os animais. Diz que quando voltou o entendimento, o que aconteceu com ele? Eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo o domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. O que ele entendeu, irmãos? Que ele passaria, mas Deus governa para todo sempre. De geração a geração, Deus tem o domínio sobre o reino dos homens. Não é interessante, irmãos, que os homens estão aí fazendo intentos malignos do seu próprio coração, buscando fazer alianças para dominar sobre as pessoas, não é? Mas Deus tem o domínio sobre o reino dos homens. É isso que nos traz segurança. Veja o que diz o verso 35. Todos os moradores da terra são reputados como nada diante dele. Segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa deter a mão, nem dizer que fazes. Amém, irmãos? Aí segue adiante, segue esse mesmo assunto, irmãos. Porque Deus tem as chaves da história humana nas suas mãos. Esse é o tema. Como os cristãos vão lidar diante disso? Nós vamos confiar no Senhor. Ele tem a chave da história nas suas mãos. Tudo aquilo que Ele nos deu por graça participar nessa vida, nós podemos participar. E existem muitas coisas que Ele nos deu a sua graça para participar. Como eu disse para os irmãos, você às vezes despreza uma graça. Como dizia Calvino, nós que vivemos nessa época, temos a oportunidade de escolher aqueles que governam sobre nós. Muito diferente dos imperadores, muito diferente dos povos de antigamente, muito diferente, irmãos. E sabe o que todos os teólogos dizem? Isto é uma bênção que recebemos da parte de Deus. Temos que ser cuidadosos, então, como dizia Calvino, para não escolher patifes para governar sobre nós. E segue esse ponto. O que aconteceu no capítulo 5? O filho de Nabucodonosor, Belsassar, fez um banquete, tomou os utensílios do templo para beber com as suas mulheres, seus convidados, concubinas. Sabe o que aconteceu, irmão? Mais uma prova. Veja, ele é o filho do grande Nabucodonosor, que o seu império ia até as extremidades da terra. Você imagina que esse homem é poderoso, irmão? É ou não é poderoso? Vamos ver como é que se comporta esse homem poderoso diante do Deus que domina sobre todas as coisas. E depois que ele tomou vinho, diz que apareceu uma mão e fez uma escrita na parede. Mené, Mené, Tekel, Parsim. Sabe o que aconteceu com ele quando ele viu esse acontecimento diante dele? No mesmo instante apareceu uns dedos de uma mão de homem e escreviam defronte do candeeiro na caidura da parede do palácio. O rei viu o dedo que estava escrevendo. Veja o que aconteceu com ele. Mudou o semblante do rei. E os seus pensamentos o turbaram. E as suas juntas dos lombos relaxaram. E os seus joelhos batiam um no outro. Porque o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens.
né? E um homem poderoso. Quem seria um homem poderoso como Belsazar nos dias de hoje? Batia os seus joelhos de medo. É isso que está escrito. E tiveram que chamar quem, irmãos? Daniel de novo. E daí o que acontece? Daniel conta a história dele. Por que ele não se arrependeu como o pai dele? Ele não aprendeu com a lição? O pai dele se tornou soberbo. E o que Deus fez com ele? Deus o julgou. Não é? Ele diz assim depois: quando, porém, o seu coração, o coração de Nabucodonosor, e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, ele foi derribado do trono real. E passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens. Seu coração foi feito semelhante ao dos animais. E a sua morada foi com jumentos monteses, capítulo 5, verso 21. Deram-lhe comer a erva com os bois, e o orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que ele reconheceu que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e constitui a quem quer. Tu, Belsazar, que és filho, não humilhaste o teu coração, ainda que saibas de tudo isso? Se levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa de Deus, tu tomaste vinho neles. Então, da parte de Deus, foi enviada aquela voz, verso 24, que dizia o seguinte. Veja o que dizia aquela voz, irmãos. A interpretação é essa: Mené, Deus contou o teu reino e deu cabo dele. Porque o Altíssimo, que irmãos? Tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Deus contou o teu reino e deu cabo dele. E segue dizendo, Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Ele tinha razão em tremer os lombos, o joelho e perder todas as suas forças. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. E assim, Deus conclui o reino da Babilônia e entrega eles aos medos e persas. Porque o capítulo 6 já é outro rei, o rei Dario. E tem mais uma história no capítulo 6. Qual é a história, irmãos? Daniel na cova dos leões. Por que é Daniel na cova dos leões? Sabe por quê? Se algum governante disser que nós não podemos mais fazer petições a Deus, se algum governante disser que nós não podemos mais orar, se algum governante quiser impedir as nossas orações, convém obedecer a Deus do que aos homens. E eles armaram uma arapuca para Daniel. Com inveja de Daniel, fizeram o rei Dario, escreveram um edito, que ninguém poderia durante 30 dias fazer petição a nenhum Deus ou homem, senão a ele. E o que Daniel fez, irmãos? Verso 10. Daniel, pois, soube da escritura. Olha, ele soube do mandamento do rei, que estava assinada. O que ele fez? Entrou na sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, como costumava fazer. E os irmãos sabem a história, eles denunciaram Daniel, o rei ficou muito triste, queria se livrar de Daniel, mas lançou Daniel, aonde? Na cova dos leões. E pela manhã, ao romper do dia, diz o verso 19, o rei mesmo foi com pressa à cova, chegando à cova, chamou por Daniel, dizendo, triste, em voz triste, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel disse, vê se Daniel disse assim, que injustiça, me botaram aqui injustamente, não é? Eu não descumpri lei nenhuma. Ó rei, vive eternamente.
O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Porque, irmãos, entrou em choque duas autoridades. A de Deus era superior à do rei. A do rei era subserviente à de Deus. Quem que Daniel deveria atender? A Deus. Ainda que pagasse isso com a sua própria vida. Amém? Deus sabe livrar da morte os inocentes e guardar o seu reino aqueles que são justos, como diz 2 de Pedro. E se ele não livrar, como não livrou tantos outros irmãos, continuaremos prestando-lhe culto, fazendo-lhe petições, porque essa é a vontade do Senhor, que domina sobre o reino dos homens. Mas tem outras coisas, irmãos. Por exemplo, quando nós abrimos em Atos, capítulo 4 e 5, nós vamos descobrir a mesma coisa. Agora, qual que é a questão? Propagação do Evangelho. Então, nós estamos proibidos pelo governo de propagar o Evangelho. Eles não têm jurisdição sobre isso. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Eles não têm jurisdição sobre a nossa adoração. Eles não têm jurisdição sobre o nosso culto. Eles não têm jurisdição sobre as nossas orações. E eles não têm jurisdição sobre a nossa pregação do Evangelho. Isso não compete a eles. É de uma autoridade superior a deles. Os irmãos estão entendendo, irmãos? É isso que a Bíblia diz. Por exemplo, depois que Pedro e João curaram aquele homem, eles foram presos pelas autoridades do seu povo. E os irmãos sabem que quando, por exemplo, Paulo foi preso, e que ele não sabia que era o sumo sacerdote, e ele chamou aquele sumo sacerdote de parede branqueada. Daí aconteceu o que com ele? Quem estava no lado dele: você ofende o sumo sacerdote? Dele disse assim, respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele era sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Então, nessa questão, ele deveria respeitar a autoridade. E ele conhecia muito bem isso. Os irmãos percebem o equilíbrio, irmãos? Mas quando a autoridade de Deus estava em choque com uma autoridade que estava se contrapondo a Deus, querendo que nós desobedecêssemos a Deus, então o que deveria ser feito? Deveria obedecer a Deus e não aos homens. Foram isso que eles fizeram. Mandaram: nós já proibimos vocês, as autoridades disseram, de pregar em nome de Jesus. O que eles fizeram? Nós não podemos deixar de falar. E depois, no capítulo 5, verso 28, acontece novamente: os apóstolos são presos e as autoridades dizem: expressamente vos ordenamos que não ensinasse nesse nome, contudo enchei Jerusalém da vossa doutrina. E o que Pedro disse para eles? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então já vimos algumas coisas, amém, irmãos? Quando a autoridade de Deus está em choque com as autoridades que foram por Deus delegadas e que estão subvertendo a ordem de Deus, nós obedecemos a Deus e não aos homens. Amém? E agora nós precisamos entender, então, irmãos, uma última questão aqui. Como é que funciona isso? E a primeira coisa que você e eu precisamos saber é o seguinte: toda a autoridade pertence a Deus. Escreva na capa da sua Bíblia, irmão: toda a autoridade pertence a Deus. Todos aqueles que exercem a autoridade desse mundo, eles têm que representar a Deus com uma autoridade delegada e representá-lo adequadamente, porque esta autoridade não pertence a eles, foi delegada por Deus. E aqui nós vamos ter alguns níveis dessa representação. O primeiro deles é pessoalmente, quando você se governa e domina sobre o pecado que está em você. Você é um representante de Deus para que isso aconteça, irmão. E eu também.
Então nós não devemos nos submeter ao domínio do pecado, porque estamos envergonhando o nome de Deus e não o estamos representando adequadamente. Porque nós temos essa ordem de Deus, essa delegação de Deus. Depois, entra no âmbito familiar. Por que a nossa sociedade está na condição que está? Porque os homens não têm representado a Deus como cabeça das suas casas. Porque isto, irmãos, é uma coisa muito séria e Deus não muda a sua palavra. Por mais que pareça bonito, são princípios universais de Deus. E são a base de uma sociedade que vive em paz e segurança. Sabia? O que acontece? Por que há um estado de anarquia hoje? Porque deixaram-se basear pelos princípios universais e se baseiam no que o Lucas pensa, no que ele acha que deve ser feito, para o melhor do bem comum, ou para o outro fulano ou beltrano. Eles deram ao homem a grande ideia de decidir como deve se gerir o mundo que nós vivemos. E Deus nunca deu essa liberdade, porque existem princípios de Deus universais que regem toda a sociedade civilizada. E quando se perde eles, se perdeu a lógica. Por isso que nós estamos vivendo esse estado de loucura. Mas onde começou isso? Começou isso quando o homem não é mais homem, a mulher não é mais mulher, o homem não está no papel dele, ela não está no papel dela, o papel que Deus estabeleceu desde o princípio do mundo. Porque foi Deus que estabeleceu isso desde o princípio do mundo. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça de todo varão, o varão é o cabeça da mulher. Experimente, quer uma receita, meu irmão, minha irmã, para destruir a sua casa? Troque essa ordem. Troque essa ordem. Domine sobre o seu marido. Domine sobre o seu marido. Sua casa estará fadada à destruição. Porque ele é o representante de Deus na sua casa. Ele representa a autoridade de Deus na sua casa, irmã. E você, irmão, representa a autoridade de Deus na sua casa. Aquela autoridade que se manifesta em serviço, em amor, só que é a autoridade. A autoridade é a capacidade de decidir os rumos daquela casa. Se ele não for servo de Deus, ele vai decidir por si só, não estará representando a Deus nesse nível de representatividade e de autoridade. E ele será julgado por isso. Então, pessoal, familiar, social. Você é chefe de empresa? É, irmão. Alguém, você fala e alguém obedece? Sim. Eu falo e meus funcionários. Essa autoridade não te pertence, irmão. Pertence a Jesus Cristo. E você deve representá-lo bem, segundo a justiça do céu. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Irmãos, outra coisa. Sabiam que na igreja tem autoridade, irmãos? Na casa de Deus, sobre ela existem presbíteros, diáconos, e eles têm autoridade delegada por Deus. E infelizmente ao longo do tempo nós temos visto muitas pessoas desrespeitando esse tipo de autoridade e trazendo sobre si mesmos juízos. Porque muitas vezes alguém que tem autoridade da parte de Deus não precisa reivindicar a autoridade, porque não é dele, é de Deus. Então Deus se encarrega de defender a autoridade dele, como fez com Arão e Moisés na rebelião de Coré, Datão e Abirão. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, peguem cada um bordão, coloquem diante do testemunho do Senhor. No outro dia de manhã nós vamos ver o que aconteceu. Um bordão floresceu. Só o bordão de Arão floresceu. E a Bíblia diz que naquele dia a terra se abriu e aqueles homens desceram vivos ao Hades. E diz o texto que se levantaram contra a autoridade de Moisés
e de Arão. Então, é um outro nível de representatividade, de autoridade. E o último e o quinto nível, qual é, irmãos? As autoridades civis. Deus reina sobre elas, irmãos. Magistrados, governadores, prefeitos, presidente, senadores. Eles deveriam estar também com os seus joelhos tremendo. Por quê, irmãos? Porque eles deveriam representar a autoridade e tratar o povo com justiça, com equidade. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E assim Deus move reis, estabelece reis, julga nações, julga esses governantes. Eles não ficarão impunes, aqueles que têm deixado o direito da viúva, do pobre, aqueles que têm roubado o povo, não ficarão impunes. Os irmãos percebem, irmão, como é importante nós saber a separação? Para que eles estão ali, irmãos? Eles estão ali, segundo as Escrituras, para nos dar segurança, para exercer justiça. E agora que vem a confusão. Aí está cheio de irmão que pensa que o governo tem que exercer misericórdia e perdão. Esse é o papel da igreja, irmãos. Vou dar um exemplo simples para os irmãos. Um crime de assassinato. Aí todo mundo diz, mas por que não perdoa ele? Por que... Os irmãos percebem como isso na prática é muito perigoso, irmãos? Porque não é o papel do Estado, irmãos. O papel do Estado, como nós lemos aqui, era ser vingador contra os que praticam o mal. E nós esperamos um tipo de Estado, que é um estado de anarquia, em que os criminosos fazem o que eles quiserem e têm proteção para fazer o que eles quiserem, ao invés de temerem. E nós deveríamos ficar muito preocupados com nações que fazem isso. Sabe por quê, irmãos? Porque quando uma nação não julga os seus criminosos, Deus julga essa nação. Quando uma nação não julga os crimes, Deus julga essa nação. E é você, na sua leitura da Bíblia, você vai perceber isso. A Bíblia fala que o sangue dos inocentes clama da terra por vingança. E Deus vem contra essas pessoas com juízo, por quê? Porque aqueles que deveriam estar trazendo a paz através do juízo sobre os malfeitores, estão dizendo que eles devem ficar soltos, né? Imagina, irmãos, uma vida por uma vida, dizia. Hoje a pessoa mata alguém e está 6 anos preso, às vezes com condicional sai antes. Não há nenhum temor contra os que praticam mal, dos que praticam mal. Eles não têm medo, irmãos. Por quê? Porque o Estado não faz o papel dele. E daí tem pessoas da igreja que estão pensando que o Estado tem que ser a igreja. Os irmãos percebem? Então, e esse criminoso? Esse criminoso vai receber a visita de um pastor que vai pregar o evangelho para ele. Jesus vai perdoar os pecados dele. Jesus vai salvar ele. E se aquele país tivesse pena de morte, ele seria morto. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E cada um estaria cumprindo um papel que Deus designou. A igreja cumprindo o papel dela e o Estado cumprindo o papel dela. Como dizia Calvino, o Estado se ocupa com exercer justiça, penalizar os criminosos e cuidar desses temas temporais. A igreja, sim, exerce misericórdia, perdão e trata dos assuntos eternos. Entre os assuntos eternos está a pregação do Evangelho, está a adoração de Deus, está o cuidado dos pobres. Se o Estado auxiliar, ajudar os pobres, que bom. Se não auxiliar, a igreja vai estar trabalhando pelos pobres. Os irmãos entendem, irmãos? E cada um tem a sua responsabilidade diante de Deus.
Mas se nós temos uma dificuldade muito grande de entender isso. Irmãos, e vou relembrar os irmãos para nós finalizarmos. Nós estamos numa condição privilegiada. Privilegiada. A lei romana dizia que se você tivesse um filho menina, você podia jogar para os cães comer na rua. E os irmãos iam lá, pegavam aquela criança jogada para os cães comer e criavam como se fossem seus filhos. Aí você diz assim, e os irmãos respeitavam essa autoridade? Foi isso que Paulo disse, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. E os irmãos que salvavam aquelas crianças? Salvavam aquelas crianças. Sabe de onde vem motim, irmão? Desobediência civil, esse estado de anarquia que nós estamos vendo aí, não vem da Bíblia e não vem de Deus. Vem de quando os princípios de Deus foram deixados de lado e os homens resolveram como se viver em comunidade pelas suas próprias ideias. Onde estão esses absolutos de Deus que são a base de toda a sociedade? Leia Êxodo capítulo 20. Leia as 2 tábuas de Deus. Toda a sociedade sólida está sobre essas 2 bases. Sabe por que querem tirar o princípio da família? Por causa que o princípio da família está sobre essas bases. Sobre esse princípio elementar e divino que governa toda a sociedade, que genuinamente pode dizer que está fazendo o papel que Deus a chamou para fazer. Aí às vezes os cristãos dizem assim, mas cada um é dono da sua vida, irmão. Deixa as pessoas decidirem essas coisas aí. As coisas da fé, essas coisas. Não, irmão. A gente tem que ser bem cuidadoso com essas coisas. Ser defensores da verdade. Sabe? Poder representar bem Deus. Entender que nós estamos numa situação de privilégio, nós, irmãos. Nós não fomos invadidos por ninguém. Nós não fomos usurpados das nossas casas. Nós não fomos subjugados por um governante, um déspota, que está exercendo um jugo sobre nós. Nós não apanhamos de vara. Nós não levamos chibatadas. Ninguém corta a nossa cabeça. Não é, irmãos? Nós estamos num ambiente que nós podemos escolher os representantes. Por isso, irmão, para nós, os inteligentes, e para vocês, jovens, vocês devem perguntar para os mais velhos e pensar se o coração de vocês, mais jovens, não tem essa anarquia guardada dentro do coração de vocês, que é a rebeldia do pecado, irmãos. Simples assim. Por que a gente não se submete à autoridade? Porque nós somos rebeldes contra Deus, e isso se manifesta de diversas formas diferentes. Nós somos rebeldes contra Deus, nós somos rebeldes contra os nossos pais, nós somos rebeldes contra os nossos chefes, nós somos rebeldes contra as autoridades instituídas por Deus. Você recebeu um privilégio da parte de Deus de viver em 2022, num país que tem a liberdade de poder exercer a escolha, não é? Não se prive de escolher. Escolha. Ore, dobre os joelhos e diz, Senhor, de que maneira eu posso te representar adequadamente? Não tem nenhum candidato no nosso país hoje que seja um bastião da nossa fé. Nós estamos escolhendo entre os menos piores. E no mundo vai sempre ser assim, irmãos. Sempre ser assim. Por quê? Porque o único reino que é genuinamente puro, santo, de justiça e paz é o reino de Deus. Nesse mundo nós vamos escolher sempre os menos piores, né? Mas ao mesmo tempo nós exercemos nossa cidadania, nós respeitamos as autoridades, nós não causamos motim, amém? Nós cuidamos das nossas famílias e aquilo que nós esperamos que os outros façam, nós fazemos. Nós falamos em cuidar dos outros, devemos começar por nós. Cuidar dos irmãos, cuidar da igreja. Não é? Que o Senhor nos ajude, irmãos, porque nós somos privilegiados. É isso que eu queria
deixar bem claro para os irmãos: o Altíssimo governa sobre o reino dos homens, e não só sobre nós de maneira especial, porque somos seus filhos, fazemos parte do corpo de Cristo, sua casa. Amém? Proclamamos, Deus, tua palavra, para que a tua verdade